Este é Franz Kafka, um escritor tcheco que escrevia seus textos em alemão. Geralmente, os seus escritos abordavam temas bem angustiantes, como o vazio, a solidão e os labirintos que a burocracia coloca às pessoas. Franz Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883, em Praga. Na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro, que hoje é a atual República Tcheca. Ele pertencia a uma família judaica de classe média. Seus pais se chamavam Hermann e Julie Kafka. Ele tinha 2 irmãos, o George e o Heinrich, que morreram ainda crianças, e 3 irmãs, Gabriele, Valiere e Jota. Kafka ele tomou para si a responsabilidade de cuidar de suas irmãs mais novas. Todas as 3 irmãs de Kafka morreram durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Kafka começou a estudar em 1889 em um colégio só para garotos, e em 1893 foi aceito em um dos colégios mais prestigiados da Alemanha, o Ginásio Alemão da Cidade Velha. Em 1901, quem diria, Kafka começou a estudar Química, mas largou o curso 2 semanas depois e começou a estudar Direito, em partes para satisfazer os caprichos do pai, mas principalmente porque o curso lhe oferecia uma gama de disciplinas que lhe seriam úteis como escritor, disciplinas como a História da Arte e os Estudos Alemães, que investiga, documenta e teoriza a língua alemã e sua literatura. E foi na faculdade de Direito que Kafka conheceu Max Brod, que iria se tornar o seu grande amigo, e foi graças a Max que hoje podemos ler a maioria das obras de Kafka. Mais pra frente eu comento sobre isso. Kafka saiu da faculdade, arrumou um emprego, mas ele estava bem satisfeito com o trabalho, pois não conseguia conciliar o seu tempo no trabalho com o seu tempo de escrita. Então ele pediu demissão e logo em seguida ele começou a trabalhar, em 1908, no Instituto de Seguros por Acidentes de Trabalho do Reino da Boêmia. Sua função era simples: investigar e avaliar a compensação de danos pessoais causados a trabalhadores industriais. Alguns amigos mais próximos de Kafka dizem que foi ele que desenvolveu a ideia para o primeiro capacete de segurança civil, mas não existem documentos ou fatos que comprovem essa afirmação. Infelizmente, ficamos apenas na teoria. A obra de Kafka teve muita influência dos escritos do poeta Heinrich von Kleist. Ele escreveu em uma carta que admirava a escrita de Kleist porque ela era assustadora, e ele considerava o escritor mais próximo do que sua própria família. E Kafka realmente não era muito próximo de sua família. Seus pais eram bem ausentes e dedicavam a maior parte do tempo com o trabalho. Ele e suas irmãs cresceram aos cuidados de governantas. Kafka nunca teve um bom relacionamento com seu pai, e este foi descrito pelo biógrafo de Franz como um negociante grande, egoísta e arrogante. No livro Carta ao Pai, é possível ver como Kafka se sentia em relação ao pai, e é nessa carta que ele descreve como a personalidade autoritária e exigente de seu pai afetou sua própria personalidade. E é possível encontrar traços da figura dominante de seu pai em seus escritos, como, por exemplo, o pai de Gregor Samsa em A Metamorfose. Em 1908, Kafka teve seus primeiros contos publicados em uma revista literária chamada Hyperon, por influência e insistência do seu amigo Max Brod. Mas foi só em 1915 que foi publicada uma das obras mais famosas da literatura mundial e considerada uma das obras mais essenciais do século XX. Estou falando da novela A Metamorfose. Ela conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que acorda certa manhã metamorfoseado em um terrível inseto. Em 1912, ele iniciou seu primeiro romance, que seria intitulado O Desaparecido, uma obra que infelizmente está inacabada, foi lançada apenas depois de sua morte, com o título de América. No livro, ele retrata as experiências de seus parentes que emigraram para a América. É o seu único livro com um final otimista. E em 1914, ele começou a trabalhar em um de seus romances mais famosos, O Processo, que infelizmente também não foi concluído, apesar de ter finalizado o último capítulo. O Processo conta a história de Joseph K., que é um bancário que é processado de uma hora para outra por um crime ao qual não lhe foi especificado. E em 1922 ele começa a escrever O Castelo, que seria o seu último romance, que conta a história de um agrimensor chamado K, que tem o mesmo sobrenome do personagem do O Processo, que é chamado pelo conde local, por um motivo não especificado, para ir até o castelo. Mas chegando lá, a entrada de K não é permitida no castelo. E este livro tem algumas semelhanças com o romance anterior O Processo,
como regras impostas e condições que não oferecem qualquer possibilidade de diálogo. Nos dois romances, os protagonistas são perturbados pelo Estado sem um motivo claro. Kafka sofria desde 1917 de tuberculose laríngea, o que dificultou bastante a sua alimentação, levando ele a falecer no dia 3 de junho de 1924, com apenas 40 anos de idade. Em seu leito de morte, ele escreveu o conto Um Artista da Fome, que conta a história de um homem que consegue ficar dias sem ingerir nenhum alimento. A obra de Kafka ela não é extensa, seus romances são inacabados e infelizmente ele queimou cerca de 90% de sua obra. A maioria de seus textos foram lançados póstumamente, graças ao amigo Max Brod. Ele ficou com os direitos autorais de todas as obras de Kafka, que em seu testamento escreveu para o amigo: "Querido Max, meu último pedido. Tudo que eu deixo para trás, na forma de diários, manuscritos, cartas, minhas e de outras pessoas, esboços e assim por diante, deve ser queimado sem ser lido." Mas esse último desejo de Kafka não foi realizado. Max achava que o material era bom demais para ser queimado e não cumpriu o último pedido do amigo, publicando assim as suas obras. E em 2013, o Google fez uma homenagem ao aniversário de 100 anos do escritor, e em 2014, um artista tcheco chamado David Senin, ele instalou, em frente ao prédio onde Kafka trabalhava, uma escultura com o rosto de Kafka. O legal dessa escultura é que ela se mexe, formando o rosto do Kafka em várias direções. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado desse formato. Esse vídeo é um piloto de uma série que pretendo fazer chamada Biografando. Esse é só um título provisório, pretendo mudar mais pra frente, onde eu pretendo trazer um pouco da vida e da obra de grandes artistas. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de avaliar, ativar as notificações e comentarem. Muito obrigado por ver este vídeo até o final e até a próxima!